E aí, pessoal, gravando aqui de novo do carro, comunicando geral que tá tudo seguro, é bem cedinho de manhã, tô bem atento à direção. E tem um assunto muito interessante, né? Ontem eu tava com uns bons amigos, que fazia tempo que eu não me encontrava, uns amigos queridos da Ludoteca Pulo do Gato. E fazia tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. E aí, mil assuntos, mas um deles teve a ver com uma experiência que talvez alguns de vocês já passaram, que é ressaca, né? A gente, sei lá, por algum motivo, saiu, foi numa festa, fez alguma coisa e tal, bebeu um pouquinho mais, além da conta, fez coisas do tipo. E aí, no outro dia, né, o nosso corpo tá, vamos dizer assim, num estado de recuperação, assim, não sei bem como colocar, mas é isso. E aí a gente estava conversando sobre isso, o quanto muitas vezes nessa experiência de ressaca, a gente se sente mal, né? Arrependido, tipo, nunca mais vou fazer isso, que tal. E aí eu lembrei de coisas que eu estudo, vivo, experimento dentro da psicologia, dentro dessa visão, como é que eu vou dizer assim, dessa abordagem que eu tenho terapêutica, né, que concebe o período da infância como um período de grande influência na nossa formação da personalidade, da forma como a gente pensa, vê, sente, deseja, blá. E aí a gente cria muitas defesas, eu vivo falando isso, né? Muitas defesas para poder atravessar certas experiências. E a gente, vamos simplificar, a gente integra muitas vezes o olhar das pessoas que nos cuidaram, assim, a gente integra a forma de cuidar. E isso, por mais que a gente depois, quando cresce, sei lá, se transforma de um lado, do outro, enfim, existe uma influência disso. Não sei se é possível isso deixar de existir, né? A questão é como eu me relaciono com essas forças, né? Tá, mas aí o ponto, o que tem a ver ressaca com isso? Ressaca é um momento, né, que o nosso corpo tá, por exemplo, se recuperando, né, como eu falei, e é mais difícil pra gente manter digamos assim, um olhar mais lúcido, não sei bem como colocar, mas assim, quando ele fala assim, manter um nível de consciência bom, não sei muito bem descrever assim, mas tá mais atento, assim. Por exemplo, assim, imagina que a gente passa uma noite muito bem dormida, descansada, a gente acorda assim bem, a nossa qualidade de atenção tá boa, porque o nosso corpo tá bem, né? E a ressaca muitas vezes é tipo um momento que a nossa qualidade de atenção não está boa. E aí, a coisa mais natural, eu lembro que eu tava falando com essa minha amiga querida, sim, é claro que tu fica se punindo, porque nesse momento de ressaca é o momento que entra em ação as nossas defesas, justamente quando a gente não tem capacidade de acolher, de ter uma atenção mais ampla, de ter um contato mais maduro com o que se passa dentro da gente, entra em ação as nossas defesas. É para isso que elas servem, elas surgiram na nossa vida justamente em períodos de vulnerabilidade, que a gente não tinha condições de acolher o que se passava. E daí elas é uma força da vida, uma sabedoria da vida. E essa sabedoria da vida, ela nos cuida, ela nos atrapalha muito depois quando a gente cresce, dependendo do que a gente está buscando, nos atrapalha bastante. Mas ela é o que nos salvou lá atrás e ela é o que vem à tona. Então, quando a gente está de ressaca, elas, no plural, né? A gente tem muitas defesas, muitas formas de defesa, mas ficar se culpando, tá muito conectado à forma como a gente recebeu o cuidado, assim, e não no sentido assim, a forma como a gente recebeu
constantemente ao longo da nossa infância. Não, aí, nesse papo que eu tava tendo com esses amigos queridos, eu lembrei, né, porque, bom, eu trabalhei com crianças junto com eles, né, durante 8 anos diretamente. Hoje eu tô mais nos bastidores. E aí tinha enfim, tem uma outra amiga querida que não tava lá ontem, que foi uma das que ajudou a fundar a Ludoteca do Gato, e hoje ela trabalha no que se chama Quintal Montessori, aqui em Porto Alegre, que eu recomendo demais, é um trabalho lindíssimo. E aí a gente estudava junto, assim, com ela, várias coisas sobre Maria Montessori, que fala de criança. E aí tem esse termo, né, nessa abordagem da Maria Montessori, que são os períodos sensíveis, né? Então tem, por exemplo, dentro dessa visão, a criança, assim, vamos pensar ao longo dos primeiros 5 anos de vida, 6, não sei bem, ela tem vários períodos sensíveis para aprendizados de certas coisas, mas não só aprendizado cognitivo, aprendizado emocional também, aí que tá o ponto. Às vezes a gente recebeu um certo tipo de cuidado que machucou, desse tipo, assim, como é que pode fazer isso? A gente recebeu talvez durante pouco tempo, mas num período que a gente estava mais sensível para isso, e aquilo fica marcado, né, gente? Marcado. Então pode ser uma coisa assim, uma forma de cuidado constante que a gente recebeu, mas também a gente pode pensar em por um certo período sensível nosso, as pessoas que me cuidavam, meu pai, minha mãe, ou seja lá quem for, tinham esse tipo de fala, esse tipo de olhar condenatório. E é um olhar condenatório de ficar punindo, apertando, e viu, eu te falei, né, que no fundo é importante, vamos olhar essa defesa que surge. Como é que eu vou dizer assim, como a gente recebe isso desses cuidadores, a gente desenvolve uma defesa correspondente, né, porque naquela época a gente precisa se sentir parte ali, precisa se sentir aceito, e aí para isso a gente então absorve essa energia e desenvolve uma defesa interna nesse sentido. Daí depois quando a gente cresce, a gente é adulto, a gente percebe assim, a gente se punindo, né? E é isso, mas é uma defesa que tá querendo nos proteger de alguma coisa, né? Esse é o ponto, assim, então olha a necessidade que essa defesa tá tentando cuidar. Que tem, né, os pais lá atrás, ou quem cuidou, eles deram aquela bronca porque queriam nos proteger de algum tipo de experiência, seja lá qual for. É uma estratégia, né, dar bronca, uma estratégia que gera esse tipo de efeito colateral negativo na personalidade da criança depois desse adulto, que essa criança vai se tornar. E é isso, é como se fossem os conflitos interiores que depois a gente carrega dentro da gente, né? E é bem difícil isso, bem difícil. Mas é uma questão, assim, entender a natureza dessa defesa, como ela se formou, e os vários, aos poucos, né, os vários sentimentos e emoções que ficaram trancados em virtude do aparecimento dessa defesa também. Mas é isso. Eu tava querendo falar um pouco sobre isso, é interessante, né? Quando a gente tá de ressaca, nosso nível de consciência, vamos colocar assim, tá mais baixo, entra em ação nossos heróis, né? Lá de trás. E é isso, gente. Uma reflexãozinha. Um abraço pra todo mundo.